E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje nós vamos soltar uma série de 3 vídeos de um conteúdo um pouco diferente do que a gente está habituado. Na verdade, a gente já fez algumas coisas parecidas, mas agora a gente vai montar um mood board para você completo, né? Ligando todos os materiais possíveis que você pode ter dentro do seu ambiente. Então, se você quiser ficar ligado nesse primeiro vídeo, nós vamos fazer um mood board de paleta cinza. Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. Nós já temos aqui, né, no nosso canal, uma playlist com várias combinações de MDF das nossas últimas linhas. A gente pega aqui vários MDFs e vai combinando, vai fazendo aqui várias composições, fica muito interessante. Nós também já fizemos aqui uma combinação de MDF com pedra, né, que também é uma combinação muito bacana. Só que o mood board ele tem um papel fundamental na elaboração de um ambiente, né, de um projeto de interiores, porque a gente não pega só coisas isoladas, né, que vai ter no ambiente. Vamos combinar dois MDFs, vamos combinar o MDF com a pedra. O mood board ele nos ajuda a ter uma visão de como que vai ser o macro, como que vai ser todo o ambiente, toda essa composição, entendeu? Então por isso que é muito importante você pedir para o arquiteto que você contratar ou para a loja, né, seja de móveis planejados, seja de revestimento, para eles te ajudarem a montar o mood board para que você veja em peças reais como que vai ficar essa composição. Porque nem sempre, né, quando eu junto duas peças aqui e essas outras duas peças aqui numa harmonização, né, completa, pode ser que não fique bacana. Então é importante você pensar nisso. E o vídeo de hoje a gente vai fazer um mood board de paleta cinza, para você que gosta dessa pegada um pouco mais sóbria, que você gosta dessa pegada mais fria dentro do seu ambiente, né? O cinza aqui estava muito em alta e ainda está, né? Na realidade o bege deu uma acendida, né, nesses últimos tempos, mas o cinza ainda continua em alta porque tem muita gente que gosta e muita gente que coloca, né, o cinza ainda dentro como cor principal de um ambiente. Então é isso que a gente vai preparar aqui com vocês. E só uma outra coisa, eu fiz aqui uma mescla, né, do cinza com uma pegada numa tendência um pouco mais europeia, com tons um pouco mais sóbrios. Você vai ver um pouco mais de como que eu montei esse mood board. Eu vou passar aqui o processo de criação para vocês entenderem um pouco mais. E agora eu preparei duas opções de mood board. Vou explicar aqui para você. Um é esse aqui da minha esquerda e outro é esse aqui da minha direita, tá? Vamos lá, vou explicar um pouquinho para vocês o que diferencia o meu mood board da esquerda para o meu mood board da direita. Começando aqui pela esquerda. A base de ambos os mood boards, eles são cinza claro, tá? Eu tô trabalhando um cinza claro porque ele vai ser meio que o que vai nortear todo o projeto. Se eu entro com um cinza muito escuro para nortear, você tende a ter um projeto muito mais escuro. Então por isso que eu tô trabalhando um cinza mais claro para eu entrar com elementos mais escuros. Bom, começando por aqui. Tô entrando com o coral, que ele é um sobretom do Florença que a gente já colocou aqui como base. E eu tô fazendo também uma mescla com um MDF madeirado mais forte chamado Vitara. E aqui você pode perceber que vai ficar uma composição tripla muito bonito com o Safira, que é um azul petróleo, por exemplo, que a gente também já coloca. Nessa opção aqui, né, como a gente está trabalhando como um tom secundário, o coral, que ele é um tom médio, eu fiz uma sugestão de você estar trabalhando com uma pedra, né, para sua cozinha, para banheiro, enfim, né, dependendo do ambiente, um pouco mais escura. Por quê? Porque a pedra ela vai fazer o contraponto com o coral utilizado. E também, caso você queira entrar com outro revestimento, fiz uma sugestão de um revestimento também no cinza claro para também fazer um contraponto com essa pedra mais escura, entendeu? Para que você também não tenha um ambiente muito escuro, porque às vezes o móvel, né, no coral fica num tom médio para claro, mas se você entra com a pedra escura e o revestimento escuro, daí tudo carrega. Então por isso que eu fiz essa mescla aqui para vocês, tá? Considerando aqui como se fosse uma cozinha, um banheiro usando a pedra. Uma outra coisa interessante também, caso você queira trabalhar com piso vinílico, eu separei essa opção aqui de piso, que ele é um piso madeirado, mais puxando, né, com ebanizado cinza. Então você pode perceber que ele entra super bem com aqui, né, o fundo Florença, com a combinação com o coral, e mesmo quando você
tiver o Vitara aproximado com ele, fica bacana. Agora você pode perguntar, Fernando, mas se eu tiver uma grande predominância do Vitara, será que não vai ficar muita madeira junta? Sim, aí eu faria a sugestão de você estar trabalhando, por exemplo, com revestimento porcelanato, num cimento queimado, entendeu? Também puxando para o cinza, mas também um cinza bem clarinho no piso, tá? Para você também não carregar muito essa questão. Então essa seria a minha sugestão de piso. Aqui eu ousei um pouco mais e fiz uma sugestão também de tecido para mostrar aqui para vocês. Eu peguei esse tecido num corino azul que fica muito bonito, principalmente quando você entra com uma peça, né, no safira muito próximo. Então você vai ter essa composição e esse sobretom de azul. Né? Então, por exemplo, se você tiver uma cadeira, uma poltrona, entendeu? Vai ficar muito bonito, né, essa utilização desse tecido. E claro, para fazer uma composição, caso a peça ela seja de madeira, um ebanizado, né, uma madeira ebanizada black, que vai ficar muito bonito. Ou se por um acaso você tiver a estrutura dessa poltrona, dessa cadeira em madeira, trabalhar, por exemplo, com um preto, um chumbo, eu acho que vai ficar muito bonito dentro dessa composição. Aqui eu trouxe 3 opções de vidro, caso você queira fazer uma composição com esse moodboard que eu separei aqui da esquerda. A primeira composição de vidro é o cinza mineral. Ele, junto com o safira, vai ficar muito bonito, porque o cinza mineral, ele tem um fundo mais azulado. Então você vê que ele fica e harmoniza muito bem aqui com o safira, caso você tenha uma porta de vidro, uma gaveta em vidro junto com o safira. Agora, se você quiser, por exemplo, trabalhar esse vidro junto com o coral, eu já dou a sugestão de você trabalhar o espelho argentato cinza. Esse espelho, ele é um espelho especial, né? Ele é um espelho importado, que ele tem uma técnica de trabalho um pouco diferente. Por quê? Ele acaba recebendo, né? Ele pega um espelho mesmo prata e ele recebe um ácido bem na sua frente. Então ele tira, né, o reflexo, mas mantém um brilho. Ele lembra muito inox, por exemplo, sabe? Essas portas de geladeira, de forno que é no inox, lembra bastante. Então acaba sendo uma opção muito interessante também. Porém, esse vidro argentato, como ele tem esse ácido bem na frente, ele acaba ficando uma superfície bem porosa. Então, se você trabalhar em cozinha, ou se você trabalhar, por exemplo, em ambientes que você vai estar exposto a gordura, essas coisas, pode ser que venha manchar com mais facilidade. Mas você pode se perguntar, Fernando, mas eu tava querendo um vidro incolor, porque às vezes eu tenho uma cristaleira, às vezes eu quero, sabe, chamar uma atenção. Aí eu partiria para o vidro fumê, o incolor fumê, ou o reflecta fumê. Por que o fumê? Ele tem um fundo mais acinzentado, entende? Então, se você vier, por exemplo, com o reflecta champanhe, como a gente está falando de uma paleta de cor voltada para o cinza, entendeu? Isso pode conflitar e pode brigar bastante. Então, por isso que o vidro fumê ou reflecta fumê vai entrar muito bem nesse moodboard aqui. E também, o que eu separei? Peças de decoração, você assim vai ter muita liberdade, mas eu em particular, né, aconselharia a estar trabalhando com peças, por exemplo, mais fortes, mais escuras. Por quê? Porque eu acho que ela entra super bem. E uma sugestão que eu dei é, por exemplo, um azul, como esse aqui. Então, o azul você vê que entra super bem com o safira, que a gente já trabalhou. Ele entra super bem com o Vitara, né, que também acaba fazendo uma composição bem interessante. Então, esse tom aqui de azul, eu acho que ele vai acabar dando um ar bem diferente. E o grande ponto positivo também, né, das peças de decoração é que você pode estar trocando sempre que quiser, entende? Então, você vai ter outras opções de estar trabalhando outras cores, entende? Agora, eu vou falar dessa outra paleta aqui que eu preparei aqui para vocês. Vamos lá. Essa outra paleta, ela é mais puxada com Florença, né, que é essa base mais clara, só que fazendo uma composição com o Grey, que é esse MDF mais escuro. Então, dessa maneira, você vai ter mais destaque ali entre essa combinação. O Grey, ele também, eu fiz um casamento com o Jasper, que é uma madeira também mais escura, de uma raiz um pouco mais europeia, e fazendo uma composição quádrupla com o Safira. Então você tem o Florença, o Grey, o Jasper e o Safira. Se por um acaso você não quiser ter as 4 cores, tira o madeirado ou tira o Safira, tá tudo bem, você vai montando conforme você quer. Nessa opção aqui de paleta, eu fiz uma sugestão de uma pedra voltada mais para o cinza claro, você entendeu? O cinza claro para dar uma quebrada no Grey, que acaba sendo um cinza mais escuro. Esse fundo você vê que ele é um cinza mais claro, tem pigmentação branca e tem pigmentação mais escura. Então, além de tudo, ele dá um acabamento bem bacana, tá? Então, essa foi uma pedra que eu sugeri.
Por exemplo, se você compor com o Jasper também fica bonito. Então você tem todo aqui uma combinação. Eu segui o mesmo acabamento dos revestimentos da paleta da esquerda, eu também puxei trabalhando um cinza mais claro, né, para o revestimento, até para que essa composição de pedra com o revestimento seja uma transição suave, seja uma transição tranquila, então vai ficar também muito bacana, entendeu? Essa foi uma outra sugestão. Aqui, aquela sugestão que eu dei para a paleta da esquerda, mas também entra bem com o porcelanato cinza mais claro. Se você quiser entrar, né, com um vinílico também vai ficar bonito, só tomando cuidado, né, para não misturar, se às vezes o jasper ou o madeirado que você escolher tiver muito presente, para não conflitar muito, entendeu? Mas o princípio desse lado também vai para esse, ambas as opções combinam, vai depender muito da presença, né, da madeira ali, então essa seria uma outra opção aqui. Já desse lado eu separei um tecido para esses móveis soltos, vamos dizer assim, cadeiras, poltronas, num tecido um pouco mais claro, você entendeu por quê? Porque essa paleta ela é predominantemente mais escura, muito por conta do grey tá presente ali. Então eu trabalharia um tecido mais claro, com uma madeira também um pouco mais clara, diferente daqui que a gente trabalhou com o preto. Desse lado eu trabalharia, por exemplo, com uma madeira um pouco mais, um caramelo mais escurecido. Em relação ao vidro, eu também separei a opção, mantenho, né, o que eu falei aqui para esse lado, eu manteria a questão do cinza mineral, entendeu? Para fazer uma composição e um sobretom com o safira, mas aqui eu também daria a sugestão de você entrar com metalizado chumbo. Por quê? Você já tem um elemento escuro e o vidro escuro com o elemento escuro ele fica muito legal, porque o vidro ele tem o reflexo. Então quando você tem uma porta grande de vidro escuro, mas você tem um reflexo ali, ele dá uma clareada. Por isso que eu acho que quando você quer ter um elemento escuro, o vidro te permite utilizar esse tom mais escuro, por conta, né, de ter o reflexo e o brilho quebrando um pouquinho mais, né, essa cor forte. Então, eu em particular gosto muito. Aqui manteria o mesmo princípio do vidro fumê, entendeu? Se você quer um vidro transparente ou um vidro reflecta, vá para o fumê, entendeu? Fuja da tonalidade champanhe, da tonalidade bronze, porque aqui a gente está falando de uma paleta predominantemente cinza, entende? Então essa seria a questão. Aqui eu trouxe também uma opção de tapete, né, mais puxando para o azul, né, e alguns toques, né, e algumas mesclas com o cinza. Então você vê que ele entra super bem aqui no safira. Mas se você não tiver a presença do safira, ele vai entrar muito bem com o grey, ele vai entrar muito bem com o coral, entende? Então por isso que eu tô falando que assim, você vai ter uma liberdade muito grande de trabalhar e de transitar entre essas duas opções de paletas aqui, com essa tonalidade de tapete. E entrando no aspecto da decoração, né, como eu comentei, você também tem a possibilidade de trabalhar com uma decoração, por exemplo, no vinho, entende? Que fica muito bacana. Você tem uma composição muito bonita com o jasper, o próprio grey também combina. Aqui, apesar de ser tons diferentes, você tem uma conversa porque eles são tons mais fechados. Então, o azul petróleo do safira com o cinza, né, da decoração, ela também entra muito bem. Então você tem essa possibilidade. E claro, você também pode usar esse tipo de decoração aqui. Olha só como com o Vitara trabalha bem, olha só como o coral também fica muito bonito. Então, por isso que eu digo que assim, a decoração você tem muita flexibilidade, porque o azul que eu trabalhei aqui também entra bem desse lado, entende? Então você vai ter sempre essa possibilidade. Ah, Fernando, eu tô amarrado só com esses dois tons? Não, um verde também fica muito bonito, daí só tem que ver o tom do verde, porque daí tem que ser um verde bem fechado, e tem que ver se não vai conflitar muito com o safira. Enfim, você tem várias possibilidades de estar trabalhando, tá? E decorações também metálicas aqui vai entrar super bem, cromado, escovado, entende? Então também acaba sendo uma composição muito bonita aqui pro seu mood board. E vocês em casa, gostaram do que eu preparei? Vocês têm alguma coisa que vocês mudariam ou acrescentariam? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero muito saber a opinião de vocês. E ficam espertos porque ainda vão vir mais 2 moodboards além desse. Eu vou fazer um moodboard de paletas bege e eu vou fazer um outro moodboard de paletas mais neutras. Então se você quiser, fica ligado aqui no nosso canal, viu, que ainda vai vir muita coisa bacana, viu? Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo. Aqui como vocês estão vendo?